Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia King James 1611, hoje darei continuidade aqui à leitura da seção que trata da origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento. Farei aqui no subtítulo que diz quem escreveu os livros e quando. Os livros do Antigo Testamento não trazem em si a data de sua publicação e poucos identificam explicitamente o seu autor. Com a ajuda, no entanto, do testemunho bíblico e da história judaica, sabemos a época aproximada em que os livros foram compostos. Em muitos casos, conhecemos também quem foi o autor ou quem, provavelmente, deve ter sido o principal responsável pelo conteúdo de um determinado livro. Há milhares de anos, pessoas estudiosas de fé têm estudado o assunto e têm concluído que os livros do Antigo Testamento e seus primeiros destinatários descreveram, de forma confiável, a autoria e as datas dos escritos sagrados. Todavia, críticos atuais afirmam que os livros foram escritos muitas centenas de anos após as datas e os autores tradicionalmente atribuídos para eles. Por exemplo, alega-se que o Pentateuco teria sido realmente escrito aproximadamente 1000 anos depois de Moisés. Em sua versão extremada, essa teoria chega mesmo a dizer que homens como Moisés e Abraão nunca existiram. Eles e suas histórias teriam sido supostamente inventadas por sacerdotes que buscavam fornecer histórias inspiradoras de esperança durante os duros anos em que os hebreus estiveram exilados na Babilônia durante o século VI a.C. Tais teorias se fundamentam principalmente nos apoios frágeis, do ceticismo, que pressupõe que Deus não existe e ou que a Bíblia é apenas um livro humano, e de anacronismos ocasionais espalhados em várias partes do Antigo Testamento. O ceticismo é, em si mesmo, uma fé inferior, pois as afirmações de que Deus não existe, ou se existe não inspirou a Bíblia, não pode ser comprovada a partir dos dados disponíveis. Ironicamente, os céticos que insistem que deveríamos formar crenças somente com base na evidência contradizem o seu próprio lema. Mas o que dizer dos anacronismos encontrados no Antigo Testamento? É verdade que o Pentateuco, ocasionalmente, inclui coisas tais como nomes de lugares e vocabulário que não pertencia à era descrita. Em outras palavras, alguns desses só entraram em uso centenas de anos após a morte de homens como Abraão. Os céticos tomam isso como prova de que os livros e todas as histórias nele contidas se originaram muito mais tarde do que popularmente se acreditava, e que os sacerdotes que inventaram essas histórias ocasionalmente se enganavam e colocavam nomes e termos contemporâneos em cenários antigos. Essa teoria radical, entretanto, opõe-se firmemente à evidência. Na realidade, os livros antigos do Antigo Testamento trazem de maneira consistente a marca de contextos antigos, contextos que se ajustam a épocas bem anteriores ao surgimento da nação de Israel. Por exemplo, as leis, os costumes e as situações políticas descritas no Pentateuco se ajustam muito naturalmente ao segundo milênio antes de Cristo, e mais cedo. Isso é comprovado pela descoberta de muitos textos e artefatos não bíblicos desse período. É improvável que sacerdotes antiéticos, distantes 1000 anos ou mais das situações históricas descritas no Pentateuco, conseguissem fazer coisas tão certas. Além disso, as preocupações que dominavam a mentalidade hebraica durante o exílio babilônico não são tratadas pelo Pentateuco. Portanto, como esses sacerdotes podiam esperar encorajar seus companheiros hebreus oprimidos na Babilônia, inventando histórias sem semelhança alguma com a situação deles? E ainda é inimaginável que as multidões de hebreus se deixassem enganar por esse artifício, escolhessem basear toda a sua vida de mundo em histórias falsas passadas como verdadeiras a elas por um grupo de sacerdotes inventivos e, em seguida, conseguissem vender esse embuste aos seus filhos por muitas gerações futuras. Portanto, o que devemos concluir a respeito dos anacronismos? Simplesmente isto. Em anos posteriores à escrita do Pentateuco, mudanças inevitáveis em nomes de lugares, vocabulário e situações políticas dificultaram a compreensão desses livros antigos. Para aliviar esse problema, guardiões sacerdotais dos oráculos sagrados atualizaram os textos em pontos cruciais para que refletissem o uso contemporâneo de palavras e situações geopolíticas.
Mudanças como essas, por exemplo, em Juízes 1:10 e 1 Samuel 9:9, teriam sido feitas de maneira sóbria e com grande cuidado para se preservar o significado e a intenção do texto sagrado. Desse modo, de acordo com diretrizes rigorosas, os livros passaram por uma edição proveitosa e, assim como resultado, os textos permaneceram acessíveis com a passagem do tempo. De modo geral, entretanto, praticamente todos os escribas que chegaram a tocar nos rolos sagrados o fizeram apenas para os ler e copiar palavra por palavra. A cópia literária era uma habilidade importante no mundo antigo, uma vez que não havia meio de duplicação rápida, como as modernas máquinas de impressão ou as fotocopiadoras. Crendo que os escritos sob seu cuidado possuíam autoridade e inspiração divinas, os escribas hebreus tomavam todo o cuidado ao copiar os rolos. Concluindo, podemos estar confiantes nas crenças tradicionais a respeito da data e autoria dos livros do Antigo Testamento. Podemos também estar seguros de que os livros foram cuidadosamente copiados e preservados e que todas as atualizações editoriais dos livros foram feitas de modo estritamente conservador. Essa daqui então foi a leitura da sessão A Origem, Transmissão e Canonização dos Livros do Antigo Testamento. Lendo aqui um subtítulo apenas, não terminei essa sessão e darei continuidade na minha próxima leitura. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.